Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais e hoje nós vamos falar sobre estética, mas também sobre os aspectos psicológicos que envolvem o conceito de beleza. Atualmente, um dos procedimentos estéticos que mais ganha destaque é a harmonização facial. Mais recentemente, muitos pacientes começaram a procurar pelo oposto, a reversão dos procedimentos, de certa forma, exagerados ou que não satisfizeram o paciente. Por que tanta gente tem buscado essas mudanças no rosto? É o medo de envelhecer? É um problema de autoestima? Bom, para falar de um tema tão complexo, a gente recebe hoje aqui no Saúde e Algo Mais duas profissionais altamente qualificadas. A Bibiana Calegaro, que é médica dermatologista, e a Ana Flávia Weiss, que é psicóloga. Bom dia, Ana Flávia, bom dia, Bibiana. Bom dia. Recebê-las aqui. Falar de um tema bastante complexo. Mas antes de entrar especificamente na questão da harmonização facial, Ana, como é que a gente pode definir essa formação ou essa definição da nossa autoimagem? A nossa autoimagem é uma representação social que a gente vem construindo ao longo da nossa vida, desde a nossa infância, juntando vários fatos que são significativos, né? Isso tem a ver um pouquinho com como nós nascemos, o nosso temperamento, as nossas características biológicas e as experiências que nós vamos somando aquilo que é nosso. Nós vamos construindo representações sobre tudo, inclusive representações sobre nós mesmos, né? Então, na verdade, a nossa autoimagem é uma construção da nossa mente junto com a nossa história, com os significados que a gente veio atribuindo ao longo da nossa vida, aquilo que nós somos. E muitas vezes nós temos distorções significativas em relação à nossa autoimagem, em relação a nós mesmos, e é aí que moram os problemas, né? As dificuldades. E aí, ainda falando sobre os aspectos psicológicos, essas distorções da realidade têm produzido aí uma das causas dessa procura intensa por procedimentos estéticos se deve às distorções da própria imagem. Um outro aspecto também, que às vezes gera insatisfação, é a idealização de um resultado impossível de se alcançar. Sim. Não é verdade? Sim. Quando a gente tem uma visão distorcida sobre nós, né, muitas vezes a gente espera que alguma coisa externa vai resolver aquilo, né? Então, que um procedimento vai resolver, que se eu fizer tal coisa eu vou conseguir melhorar aquela situação, sendo que, na verdade, o que a gente precisava encontrar é explicações internas de por que a gente se avalia assim, ou por que a gente não gosta de determinado aspecto do nosso corpo, né? Não gostar de uma coisa ou outra é sempre natural, faz parte. O problema é quando isso se torna significativo, intenso e acaba trazendo prejuízos à nossa vida, à nossa saúde emocional, né? Então, as distorções acontecem porque a gente acaba avaliando negativamente em função da nossa história, né? De às vezes se considerar falho, defeituoso, imperfeito e dar um valor muito alto a isso, né? Eu vejo que os problemas grandes acontecem porque nós temos, pela nossa cultura mesmo, uma ideia de que o nosso valor está naquilo que a gente faz ou naquilo que a gente mostra, o quanto perfeito eu sou, o quanto bom eu pareço ser, né? Bibiana, quando o paciente te procura no consultório, ali no dia a dia, procurando mudanças estéticas, você tem a preocupação em avaliar alguns aspectos emocionais, psicológicos, para indicar o procedimento? Sim, a gente tem essa preocupação em avaliar o aspecto emocional e o porquê do paciente querer essa mudança. Nós prezamos muito pela naturalização facial. Hoje em dia, os dermatologistas têm prezado por esse termo, que é uma associação de procedimentos ao longo dos anos para envelhecer bem, de uma forma saudável, de uma forma natural, sem mudar as características naturais do indivíduo, porque cada indivíduo tem sua característica. Então, quando a pessoa quer transformar o rosto ou fazer alguma mudança muito pontual de transformação, a gente tem que avaliar
se isso é realmente uma vontade da pessoa ou se é alguma pressão da sociedade ou alguma expectativa de ficar parecido com algum famoso, se tem essa parte de influência ou se é da vontade dela mesmo. Então, sempre esse aspecto psicológico também é avaliado. Dentro desse espectro da questão estética, existe, obviamente, a preocupação com o envelhecimento. Afinal de contas, a gente está vivendo mais. E eu acho absolutamente legítimo que se busque um equilíbrio, tanto da parte física, né, para que a gente possa viver com qualidade, mas também que se tenha uma qualidade estética. Muitos avanços ocorreram para que haja um retardo deste envelhecimento facial ou do corpo como um todo. É possível trabalhar de forma a produzir apenas uma manutenção dos padrões normais, né, mais jovens, sem causar grandes mudanças na forma e no equilíbrio do rosto, por exemplo? Sim, é possível, e é isso que a gente preza lá na clínica, fazer tratamentos, uma associação de tratamentos, né? Então, tanto com toxina botulínica, com tecnologias que estimulam colágeno, reposicionam as estruturas da face, com bioestimuladores de colágeno injetável, uma associação de tratamento ao longo dos anos vai trazendo resultados mais naturais. Então, às vezes, não tem aquele resultado imediato de transformação, igual temos com a harmonização facial, né, com preenchimento de ácido hialurônico em excesso. Mas, ao longo dos anos, a gente vai tendo um envelhecimento saudável, natural, preservando as características de cada pessoa. Então, a gente preza muito por essa associação e ao longo do tempo, né? Não é imediatamente. Eu te pergunto, né, aquela imagem de proporções áureas do Leonardo da Vinci ainda vale, né, do corpo físico, enfim. Eu acho que isso é importante a gente tentar sempre buscar o equilíbrio, né? Eu acho que sim. Eu acho assim que nos estudos até eles mostram as proporções, os ângulos de uma forma matemática. Mas eu acho que não existe uma receita de bolo, uma fórmula. Cada indivíduo tem as suas características naturais, o seu formato de rosto, tem uma diferença entre gênero, o sexo masculino tem um rosto mais angulado, mais quadrado, feminino já um rosto mais delicado, diferença entre etnias também. Então, a gente tem que respeitar a diferença de cada indivíduo e não querer colocar todo mundo em um padrão, em uma receita de bolo. Isso não existe, né? Então, acho que essas fórmulas, elas são válidas para a gente ter uma noção do que é o belo, mas cada pessoa tem suas características e a gente tem que respeitar isso. Que bom. A gente vai fazer um intervalo e volta para esse nosso bate-papo, que está bem interessante. Fiquem com a gente. Ter uma boa visão é sinônimo de independência e qualidade de vida. Em cada canto do estado, a MS Visão oferece atendimento especializado, proporcionando a você o que há de mais moderno e tecnológico, com consultas, exames e cirurgias, sem perder a essência de cuidar do que é mais importante: você. Esse é o nosso propósito: levar visão de qualidade para todos os sul-mato-grossenses. MS Visão, referência em oftalmologia em Mato Grosso do Sul. Por trás de uma joia existe todo um trabalho minucioso, delicado, cheio de etapas, cuidados e dedicação. A Mona Lisa Joias tem o diferencial de personalizar a sua joia, produzindo, reformando ou trocando. Desde 1977, unimos a paixão por artes, design e joias sofisticadas. Mona Lisa Joias, realizando sonhos e marcando momentos. Visite-nos em Campo Grande. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu
dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocórdia expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados, o Grupo Asa Anestesia oferece há 9 anos atendimento de excelência aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Serviço moderno, humanizado e com a qualidade que conquistou reconhecimento de pacientes de instituições de saúde, como o Hospital Cacemes de Campo Grande, que conta com atendimento exclusivo do Asa. Entendemos que o profissional deve ser eficiente, ético, tecnicamente competente e atualizado cientificamente, mas também deve agir com carinho, doçura e compaixão, colocando-se no lugar do paciente em um momento de grande fragilidade. Estamos prontos para oferecer a melhor experiência em sua cirurgia. Asa, nossa especialidade é anestesia. No dicionário, proximidade é estar próximo fisicamente. Mas estar perto é muito mais que isso. Um cafezinho? É ser a causa daquele sorriso sincero de quem está à nossa volta. É estar presente fisicamente, sim, mas também de alma e coração. Em 2023, que a sua presença seja motivo de felicidade para todos aqueles que você ama. Porque estar perto é tudo isso e mais um pouco. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando a dermatologista Bibiana Calegaro e a psicóloga Ana Flávia Weiss. Ana, as pessoas têm medo de envelhecer, as pessoas querem ficar mais bonitas. Mas a gente tem percebido, como falei na introdução, que algumas pessoas, com o desejo de buscar uma beleza maior, acabam conquistando resultados insatisfatórios. E aí vem aquele drama, né? Muita gente fica mais ansiosa, outras deprimem, outras ficam mais agressivas. Que aspectos a gente deve observar antes de procurar, emocionais, antes de procurar um procedimento estético? O autoconhecimento sempre é o melhor caminho, né? É você entender o porquê que você quer aquilo, quais são as suas necessidades em relação àquilo, né? Como você disse, é difícil pra gente aceitar a idade, aceitar o envelhecimento pelas representações que isso traz, né? Que é uma representação de que aquilo não tem mais valor, ou não é mais bonito, ou não vai mais ser útil, né? E a gente quer buscar formas de mostrar que não, que a gente vai permanecer útil, que a gente vai permanecer produtivo, né? E às vezes isso acaba sendo excessivo na nossa vida e a gente acaba partindo por caminhos que não eram necessariamente os caminhos que seriam os mais saudáveis ou seriam os de maior equilíbrio, ou até mesmo aqueles que a gente queria, né? O que acontece é que às vezes, porque a gente vê que muito acontece, muito se faz, a gente embarca nessa onda do que a Bibiana falou também, da pressão social, né? Da pressão que as pessoas põem na gente, a gente entra nisso, né? Então o melhor caminho é a gente conhecer os nossos motivos, os nossos porquês, quando são questões que estão sendo difíceis para a gente aceitar, porque o processo do envelhecimento é um processo que envolve a aceitação, né? A aceitação da nossa finitude, a aceitação das nossas falhas, das nossas vulnerabilidades, enfim, nós somos humanos, né? A gente pode sim se cuidar e envelhecer saudável da melhor forma possível, mas não partindo para tentar desesperadamente manter aquela forma de quando nós éramos mais novos, de quando a gente era jovem, né? É importante a gente falar também que envelhecer de forma saudável não implica apenas na aparência. Muito pelo contrário. Muitas vezes a aparência tem grandes benefícios quando você faz uma atividade física, tem uma boa qualidade de sono, tem uma boa alimentação, mantém o peso equilibrado. Isso traz para você uma saúde de melhor qualidade física, mental e ainda, com certeza,
traz benefícios estéticos, não é verdade, Bibiana? Com certeza, eu sempre falo, a gente tem que estar bem na idade que tem, né? Então, a gente vai estar bem para aquela idade, não querer ficar parecendo mais novo, né? A gente vai estar bem para aquela idade. E a atividade física, alimentação saudável, como você falou, o sono reparador, diminuição do estresse, evitar tabagismo, etilismo, que também são fatores que desgastam tanto a saúde quanto a estética também. A pele também envelhece com esses fatores, que são os fatores extrínsecos do envelhecimento, né? E além dos procedimentos estéticos também, usar o protetor solar, né? Porque fundamental, porque um dos fatores também extrínsecos de envelhecimento é o fotodano, né? O dano do sol na pele. Então, a gente não pode esquecer de também ter esses cuidados básicos, usar o protetor solar e cuidar da saúde como um todo. Porque também não adianta a gente querer fazer bioestímulo de colágeno numa pessoa se ela se alimenta mal. Ela não vai responder esse estímulo, o corpo dela não vai conseguir produzir o colágeno. Ela precisa estar saudável, ela precisa estar comendo bem, fazendo exercícios físicos, para também ter um resultado legal. Então, o corpo ele é um conjunto, né? Com certeza, é preciso buscar esse equilíbrio. Agora, Bibiana, chama atenção o aumento do número de casos de reversão de procedimentos estéticos. Por quê isso está acontecendo? Má indicação, excessos de modismos. Como é que você avaliou? 2 casos que chamam bastante atenção. Aquela cantora que participou do reality, a Gabi Martins, e aquela influencer, a GK. Que realmente... E a gente vê que a hora que elas desfizeram os procedimentos, elas ficaram melhores. Acho que a grande parte agora da diluição dos procedimentos, na verdade, é em relação ao preenchimento de ácido hialurônico. Porque esse procedimento, em excesso, ele volumiza. A gente tem que pensar que o rosto ele é dinâmico. Ali no rosto a gente tem músculo, tem os compartimentos de gordura, tem os ligamentos, tem a pele, tem o osso, e tudo isso sofre envelhecimento. Então, a gente não tem como tratar tudo só com o ácido hialurônico. A gente tem que fazer um bioestimulador de colágeno para melhorar a qualidade da pele, algumas tecnologias para reposicionar a estrutura do rosto, e aí sim, um pouco de ácido hialurônico para fazer os pontos de estruturação e devolver ali o volume perdido, mas não em excesso, um pouco. Então, quando a gente quer tratar tudo com ácido hialurônico sem deixar nenhuma ruguinha, começa a encher a face de ácido hialurônico fazendo a pillow face, que a gente chama, que é uma face de travesseiro, que fica com o rosto inflado. Então, isso não é legal. E a gente também tem que pensar que o rosto é dinâmico. Então, vou dar um exemplo, acho que um dos mais comuns que a gente vê que fica com aquela bochecha proeminente. Se a gente coloca muito produto na região do malar superficial, quando sorri e movimenta o rosto, os músculos contraem e empurram as estruturas para cima. E isso, o produto também é empurrado. Então, a gente tem que avaliar o rosto de uma forma dinâmica, não é só estática. Com a boca também, né? Com a boca também. Às vezes, também, colocado muito produto, ao falar, ao sorrir, às vezes não aparece nem o dente da pessoa, de tanto produto que tem. Então, tem um limite até onde a gente pode colocar que vai ficar bom. E também cabe ao profissional orientar o paciente que existe esse limite, que não vai ter uma perfeição, que vai sobrar uma ruguinha ou outra, mas que a partir de um limite começa a ficar um resultado inestético. Um outro ponto que eu gostaria de abordar com você, mas depois do intervalo, é a escolha do profissional para a realização desses procedimentos. A gente já volta. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. O melhor tratamento vascular está na Angiocentro. Contamos com uma equipe altamente capacitada e os aparelhos mais modernos do mercado. A Angiocentro fica na rua Antônio Maria Coelho, 2728, Campo Grande. Quando uma vida atravessada pela Covid-19 é salva, é porque uma orquestra de profissionais de saúde, da portaria do hospital ao leito de UTI, deu o seu melhor.
Na pandemia, estamos mais juntos do que nunca. Nem todas as batalhas estão ganhas, mas acordamos todo dia com a certeza de que cada gesto de colaboração faz a diferença para salvar vidas. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando a Bibiana Calegaro, que é médica dermatologista, e a psicóloga Ana Flávia Weiss. Tema: harmonização facial, envelhecimento, vida mais saudável. Bibiana, para evitar os dissabores de um procedimento mal realizado ou que traga insatisfação, é muito importante escolher um bom profissional. Com certeza. Como é que se faz isso? Primeiramente, eu acho que tem que escolher um profissional capacitado, que entenda da pele, da anatomia, do corpo humano. E, além disso, também, que entenda da reologia dos produtos e que, principalmente, também saiba tratar as complicações, se caso elas ocorram. Esse é um ponto importante, né? Muita gente questiona que, às vezes, o profissional realizou o procedimento, houve uma complicação e depois não conseguiu tratar essa complicação. É comum? É comum. Além do bom senso que a gente tem que fazer para não colocar produtos em excesso, porque quanto mais produto a gente coloca, maior o risco de complicações, as complicações não são tão simples de ser tratadas como falado por aí, né? O paciente fala, vou colocar, se eu não gostar, vou ali e tiro. Não é bem assim. O ácido hialurônico ele é degradado com a hialuronidase, que é uma enzima. Essa enzima pode dar efeitos colaterais, até anafilaxia, né, reação alérgica. Também, na hora da aplicação, pode ter dor, edema, que é inchaço. Às vezes precisa mais de uma sessão. Muitas vezes tem que ser aplicada guiada por ultrassom. Então, não é simples, igual as pessoas pensam, vou fazer isso, der errado, eu procuro outro profissional e tiro. Não funciona bem assim. Então, é muito importante, na hora de fazer a escolha do profissional, escolher um profissional que entenda da pele, entenda da anatomia, tenha um bom senso estético e para evitar ao máximo ter complicações, né? Porque a gente quer evitar. No último caso, se tiver a complicação, que ele também saiba tratar. Ana, a gente sabe que muitas vezes os pacientes ou as pacientes buscam tratamentos estéticos para tentar salvar um casamento, para tentar buscar uma conquista profissional, enfim, para buscar um padrão construído pela sociedade. Isso funciona? Não, na maioria das vezes não, né? Porque a gente está tentando resolver um problema com uma outra situação, né? O problema precisa ser resolvido com situações que são relacionadas a ele, né? Então, se é um problema de relacionamento, eu preciso resolver o relacionamento, eu preciso resolver as minhas questões em relação ao relacionamento e não imaginar que se eu ficar mais bonita, que se eu mudar alguma coisa no meu rosto, isso vai resolver, né? Na realidade, a gente cria muito essa ideia de que é o externo, né? De que se eu fizer uma coisa melhor externamente, isso vai resolver os meus problemas, né? Sendo que o que a gente precisa é entrar em contato com a gente, a identificar quais são as nossas necessidades, as nossas questões emocionais e olhar para elas, que isso é difícil, né? Olhar, ser sincero com isso e buscar tratar isso, porque quando a gente trata isso, a gente entende aonde é que a gente está errando, o que a gente está querendo, o que expectativas disfuncionais também a gente está colocando em coisas que não são a resolução do nosso problema, né? A gente precisa tratar internamente. Quando isso está acontecendo, é muito importante buscar o apoio de um profissional
Sim. psicologia, né? Com certeza, né? Uma avaliação psicológica, pelo menos, né? O mais adequado é que você faça um acompanhamento psicológico, né? E ainda mais quando a gente fala de um tratamento significativo, que vai mexer em coisas do rosto, né? Sugere-se que primeiro você tenha um acompanhamento para você identificar as suas questões, as suas necessidades, trabalhar isso de uma forma mais segura, não tão impulsiva como muitas vezes as pessoas fazem, né? Por conta dos padrões mesmo que existem, né? A gente vê na internet, a gente coloca o filtro no Instagram e fica ótimo, então você quer aquilo daquele jeito e acho que vai ficar assim para sempre, essa né? história do filtro das mídias sociais é uma coisa que eu questiono muito, né? Porque isso gera uma falsa realidade, né? E eu imagino que produza ali uma insatisfação ainda maior em quem se utiliza desses filtros com uma certa frequência, né? O problema é utilizar sempre, né? Acho que o problema é não conseguir viver sem ele, né? Uma brincadeira, estamos aqui, tá muito ruim, eu quero postar um negócio, usar o filtro um pouquinho para dar uma disfarçada, você fica boa, ok, né? Mas quando você não consegue aparecer sem isso, A gente fica parecendo um boneco. E tem gente que fica dependente disso, né? Se você observar, tem pessoas que não conseguem postar fotos que não estejam com filtro ou que não estejam com alguma uma coisa que vá mudar mesmo a sua aparência significativamente, né? E além disso, eu acho também que os filtros, eles criam uma expectativa irreal no paciente. Sim. Muitas vezes eles chegam querendo uma pele do filtro do Instagram. Mas Essa pele não existe. É só no mundo virtual que existe. No mundo real, a gente não consegue chegar nesse resultado, né? Nós somos humanos, não existe esse resultado. É perfeito, então, acho que né? cria uma expectativa no paciente Irreal. que não existe. É do que é perfeito, né? É inegável que Ser perfeito. existe uma pressão da sociedade por padrões estéticos e que são mutantes, né? A cada época, a cada período, há uma mudança desse padrão estético. Mas, enfim, hoje existe mas também uma pressão da sociedade em cima disso. Como aumentou as pessoas, e aí vale para vocês duas, como lidar com essa pressão? 1 minuto para cada uma. Posso falar? Pode falar. Na verdade, assim, separar o que é do outro e o que é nosso, né? É claro que as influências sociais, elas são muito significativas, às vezes a gente nem percebe, né? Mas aquilo que eu disse no início, né? Hoje nós relacionamos muito o nosso valor pessoal com aquilo que a gente mostra, com quanto nós nos mostramos perfeitos para que a gente seja aceito pelo outro, para que a gente não sofra rejeição, para que a gente se sinta amado, né? E na verdade a gente precisa desconectar isso. Nosso valor não está na nossa aparência, não está no quão bem a gente faz as coisas. Nosso valor está em sermos nós, com a nossa história, com as nossas dificuldades e com as nossas imperfeições, né? Quando a gente passa a entender isso, a gente passa a se aceitar mais. E aí eu não sou tão dependente de outras coisas. Eu posso até fazer para eu ficar melhor, mas não que eu dependa disso, porque eu sei que o meu valor está em ser eu mesma, com a minha história e com os meus sentidos construídos, né, ao longo disso. Eu acho muito que a autoestima ela não está ligada somente à estética, à aparência, né? Está relacionada a todas as áreas da nossa vida. Então, com os nossos relacionamentos, como estão as amizades, se a pessoa é religiosa, como está a vida espiritual, se ela está sendo útil para a sociedade. Então, acho que tudo que você faz, como você serve, tudo está relacionado à sua autoestima. Nem sempre só a beleza te traz uma autoestima, né? Quem você é também melhora a sua autoestima. Quem você quer ser na sociedade. Então, acho que você tem que se reconhecer, saber quem você é, saber dos seus valores, o que é importante. E é claro que a gente se sente bem, estando bem o corpo, saudável, fazendo atividade física, com procedimentos estéticos também, mas isso é uma parcela do contexto. Se a pessoa não está bem dentro, não importa o procedimento que ela for fazer, ela não vai se sentir bem. Então ela tem que estar bem num contexto. Se estiver equilibrado do ponto de vista emocional, até as escolhas serão melhores. Mais não é verdade? equilibradas, né? Com certeza. Bom, Ana e Bibiana, muito obrigado pela presença de vocês. Foi um bate-papo muito interessante. Imagina, eu que agradeço. Obrigada, Bibi. Obrigado a vocês. Espero que tenham aproveitado aí esse bate-papo muito interessante, com explicações significativas sobre o que envolve o mundo da estética, o mundo da beleza, mas, sobretudo, como construir uma boa autoimagem. Isso é fundamental para a gente ter equilíbrio para fazer as nossas escolhas.
Um grande abraço, um grande dia a todos vocês.